assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me ama, me ama. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena estar longe do Senhor.
meus queridos, boa noite, como é que vocês estão? Queria dizer que fiquei muito contente, muito feliz com o convite que o João me fez, com o convite de poder estar aqui com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouco sobre o Evangelho, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem dito, que o Senhor tem falado e que o Senhor tem colocado para borbulhar em meu coração. Eu tava realmente com saudade de vocês, eu tô com saudade de estar em Juazeiro, de estar comunicando, falando, conversando, comendo com cada um de vocês. Espero que logo tudo isso passe para que a gente possa estar aí mais uma vez, para que a gente possa estar comemorando, para que a gente possa estar compartilhando as nossas experiências pessoalmente. Queridos, nesses últimos dias, nesses dias difíceis que todos nós estamos vivendo nesses últimos 4 meses, cada vez mais tem ficado claro, não sei se para você, mas para mim, para algumas pessoas que eu tenho conversado, tem ficado claro que nós não temos o controle de nada em nossa vida, que nós não somos tão bons assim quanto nós pensamos e imaginamos. Tem ficado claro que nós precisamos da ajuda de alguém, a ajuda do outro, do próximo, que nós não gostamos de admitir isso, mas de fato nós precisamos da ajuda muito mais do que nós podemos acreditar e até mesmo admitir. Também nesses dias tem ficado claro que nós precisamos do socorro de alguém, que nós precisamos de uma mão estendida em nossa direção. Essa quarentena, essa pandemia, com todos os seus problemas, mas também tem trazido muitas coisas à tona para a minha vida, para a sua vida. Durante toda essa pandemia, o que não nos faltou foi notícias ruins. O que não nos faltou todos os dias foram notícias ruins. Por exemplo, os jornais só trazem esse tipo de notícia, só trazem essas notícias que impactam o nosso coração. Nós já passamos os 2 milhões de pessoas infectadas pelo Covid-19 só no Brasil. Muitas pessoas, além dessas, já perderam seus empregos, outras já fecharam seus negócios, sem contar, queridos, que nós já estamos aí com mais de 86 mil mortos só pelo Covid-19. Sem falar em tantas outras mortes causadas por outras doenças como a dengue, como a AIDS, malária, febre amarela, enfim, tantas outras. Mas só nesses últimos 4 meses, o Covid-19 levou 86 mil pessoas. Não são só 86 mil pessoas, são 86 mil famílias que enterraram alguém, que não conseguiu se despedir do seu ente querido, do seu próximo. Se a gente fizer uma conta básica pequena e pensar que pelo menos em cada casa tinha ali de 3 pessoas, tu multiplica já esse número por 3 aí, que já vai dar algo em torno de 240 mil pessoas sofrendo por isso. Sofrendo porque enterraram alguém, enterraram o ente querido. Bom, queridos, hoje eu queria te perguntar uma coisa. Hoje eu queria saber como está o teu coração em relação a tudo isso. Como o teu coração fica? Como você se sente com tudo isso que nos acontece, com tudo isso que nos cerca? Como está o teu coração em relação ao ser humano, ao próximo? Sabe aquela pessoa que se contaminou com o Covid? Sabe aquela pessoa que perdeu o emprego? Sabe aquela pessoa que fechou a sua empresa, perdeu o seu negócio? Ou até mesmo alguém que enterrou uma pessoa próxima? Por mais que eu e você podemos não conhecer essas pessoas, sim, elas eram os nossos próximos. Ela é o nosso próximo. Todas elas estavam no nosso ciclo da humanidade, no ciclo de pessoas. Sabe qual é o nosso sentimento em relação a cada uma dessas pessoas? Sabe, eu vou ficar batendo hoje nessa tecla o tempo todo e estou batendo por aqui em Petrolina
nessa tecla o tempo todo. Porque, querido, se tem uma coisa que eu e você devemos entender e aprender, é que não são só números. Não são só 2 milhões de pessoas infectadas, não são só 86 mil pessoas mortas, não são só números, mas pelo que parece, e pelo menos para nós, queridos, que aqueles que declaram que são cristãos, aqueles que se dizem adeptos da espiritualidade cristã, aqueles que se dizem, eu sou cristão, eu sou crente, não deveria ser assim. Não deveria ser só números para nós. Não deveria ser só mais uma pessoa numa estatística. Por isso, hoje, queridos, eu quero ler um texto com vocês, onde nós somos ensinados pelo próprio Jesus, que antes mesmo de nós fazermos alguma coisa, nós precisamos ser esse alguém. Nós precisamos ser essa pessoa. Nós precisamos ser o quê? Filhos. Ou seja, precisamos ser transformados por Ele. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele antes mesmo de fazermos alguma coisa. Nesse trecho, nós teremos um treinamento de Deus para as nossas vidas, para mudar o nosso coração, para mudar o nosso caráter. Sim, nós vamos ler o Sermão do Monte, não ele todo, deixa eu deixar isso claro aqui. Nós não vamos conseguir ler todo o Sermão do Monte hoje. Isso seria impossível. Hoje eu vou ler simplesmente um único versículo com vocês, um único verso, que está no livro de Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 7. Só vou ler esse com vocês. Mas enquanto vocês abrem, enquanto vocês procuram, eu vou trazer um panorama do livro ali, do que esse texto diz. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, provavelmente ali o segundo livro dos evangelhos a serem escritos. E nós temos ali no capítulo 5, logo depois de Jesus ele ser batizado, ele começar o ministério dele, pouco tempo depois, Jesus ele sobe com os discípulos ao monte, ao ver as multidões chegando próximo deles, ali querendo ouvir Jesus, ele chama os seus discípulos para perto de si. E Mateus capítulo 5, verso 1 vai dizer que Jesus, ao ver essas multidões, ao chamar os discípulos para perto de si, Jesus diz, olha, o que eu tenho para dizer que é para vocês. O que isso nos mostra isso? O versículo 1 nos mostra que os ensinamentos de Jesus, o que Jesus vai dizer a partir do Sermão do Monte, não era para a multidão, não era para todo mundo, não era para a sociedade, não era para a cultura, mas era algo específico para os seus discípulos, era algo específico para aqueles que queriam lhe seguir. E o Sermão do Monte, queridos, ele vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ou seja, nós temos vários blocos de ensinamentos de Jesus, mas eu costumo dizer também e olhar que o Sermão do Monte, ele tem essa parte do treinamento, ele tem essa parte do trabalhar de Deus na nossa vida, no nosso caráter, na transformação dele, e do versículo 3 ao versículo 12 é Deus trabalhando isso. É Deus trabalhando o quê? Que nós precisamos, antes mesmo de qualquer coisa, sermos alguém nele, e depois começarmos a fazer. Do versículo 3 até o versículo 12 é Jesus trabalhando o nosso ser, o ser alguém nele, alguém por ele, e depois todos os ensinamentos de Jesus é sobre como colocar isso em prática, é como fazer. Mas antes de fazer, nós precisamos ser. E eu queria ler esse texto com vocês, Mateus capítulo 5, ali a partir do verso 7, ou simplesmente o verso 7. Mateus 5, queridos, do capítulo 5, versículo 7, vai dizer o seguinte: Bem-aventurados misericordiosos,
pois eles obterão misericórdia. Eu vou ler mais uma vez. O texto vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. A palavra aqui, bem-aventurado, ela pode ser traduzida como felizes, mas ela não é simplesmente felizes. O que a palavra bem-aventurado quer dizer é uma pessoa que é extremamente feliz, ou seja, que independente da situação onde ela está, ela é uma pessoa feliz, ela se considera uma pessoa feliz, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Jesus diz também que felizes são os misericordiosos. E a chave, queridos, para que nós possamos entender, compreender esse versículo 7, a chave para entendermos é eu e você entendermos primeiro os versos anteriores. E eu gosto de olhar, queridos, para o Sermão do Monte como uma montanha. De fato, como o próprio texto diz, que o Sermão do Monte, eu gosto de olhar para isso. Não é uma teoria minha, obviamente, claro, mas é de um teólogo que eu aprendi, não brasileiro, acho que americano, inglês, eu esqueci o nome dele agora, alguém que já viveu há muito tempo atrás, mas ele também olha e diz que ele olha para o Sermão do Monte e vê uma montanha. Aonde nós vamos encontrar nesse sermão? Uma subida, um topo e também uma descida. Queridos, a subida nós temos ali entre o versículo 3 ao versículo 5. Essa é a parte da subida do Sermão do Monte, aonde Deus nos leva a cada um de nós, ou a todos nós, reconhecermos a nossa insuficiência espiritual, aonde Deus também nos chama a chorarmos ao nos dar conta dessa nossa realidade espiritual. E assim também Ele nos chama a nos tornarmos pessoas humildes. Esse é a primeira parte da subida, a primeira parte dessa caminhada, aonde Deus nos chama a subirmos, a trilharmos aí esse caminho. Entre essa subida, do verso 3 ao verso 5, Jesus nos chama a entendermos a nossa real situação espiritual. E qual é a nossa real situação espiritual? Que todos nós estamos separados de Deus, que todos nós somos pobres em espíritos. Deus nos chama a partir do momento em que nós nos damos conta disso, queridos. Deus nos chama então a chorarmos com um choro amargo, um choro de luto pela nossa realidade espiritual. E ainda assim Deus também nos chama a simplesmente diante dessa realidade, diante dessa posição, Deus nos chama a nos humilharmos na presença dele e pedir por ajuda. Depois dessa subida aí, a gente vai ter o quê? O topo. Depois de toda a subida, nós temos o topo. O topo, ele vem a partir do versículo 6. E nesse versículo 6, Deus nos chama a sermos conscientes das nossas necessidades mais básicas. Deus também nos chama, queridos, a reconhecermos quem nós somos e quem Ele é. É isso que o topo, que é aquela parte onde depois da subida, do período mais desgastante, mais cansativo e bem perigoso, bem difícil de subir, nós chegamos no topo no final dessa caminhada e paramos para contemplar a vista e paramos para descansar. E é nesse cenário que Deus nos chama a nós termos consciência de cada uma das nossas necessidades mais básicas, a termos consciência de quem Ele é. Também nós somos chamados a entender que a justiça de Deus, ela é através de um relacionamento. Por que, queridos, eu digo isso? Porque normalmente nós entendemos ou temos a compreensão de justiça como uma justiça de tribunal, como alguém que vai ser julgado. Não, mas primeiramente, a justiça que aparece na Bíblia, a palavra justiça, ou seja, justiça de Deus, não tem essa imagem ou essa conotação de tribunal. Pelo contrário, ela tem a imagem de justiça, ser um relacionamento com Deus, ou seja, a justiça em nossa vida quando nós nos relacionamos, quando nós caminhamos com Deus. Então, justiça, primeiramente em suas primícias na Bíblia, fala de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus.
E depois do topo, queridos, depois da gente chegar nesse ponto, nós somos convidados a descer. Como toda caminhada, como todo processo, nós somos levados a descer agora. E do verso 7 ao verso 10, nós temos o que nós chamamos de descida, e alguns vão levar ali até o versículo 12. E a descida, ela é a parte mais gostosa do percurso, que não é menos perigosa, que não é menos difícil do que a subida. Mas ela é a parte mais gostosa, por quê? Porque nós temos a experiência de subir, nós já descansamos lá em cima, já tivemos aquela baita visão do morro lá de cima e agora nós carregamos conosco a lembrança, a experiência e queremos agora compartilhar do que nós aprendemos, mas precisamos descer sim com atenção, porque a toda descida também tem os seus riscos. E nesse versículo aí de descida, nós temos o que Jesus diz que bem-aventurados, misericordiosos, né? O versículo 7 é o primeiro versículo da descida. Misericordioso, queridos, é alguém com um coração cheio de piedade. Mas preste bem atenção no que eu vou estar dizendo. Não é só um sentimento de misericórdia, não é só um sentimento de compaixão pelo próximo. A misericórdia do texto aqui, ela envolve uma ação, ou seja, uma ação de ir ao encontro, em direção dessa pessoa que está passando por alguma situação difícil, que estar aflito. É a decisão, querido, de irmos em direção ao que está sofrendo. Ou melhor ainda, é ir em socorro das pessoas que estão passando por uma necessidade, seja ela qual for, independente de quem ela seja seu próximo ou seja seu inimigo. Mas misericórdia do texto envolve isso, ir em direção dessa pessoa. Queridos, e eu sempre gosto muito de lembrar que o maior e melhor exemplo de misericórdia que nós temos foi nos dado pelo próprio Cristo. Esse é o maior exemplo de misericórdia. Que Deus, ele vendo a nossa situação, a nossa miséria espiritual, que é de condenação, de morte por estarmos afastados e separados dele. Por misericórdia, ele envia Cristo Jesus para se colocar em nosso lugar, encarnando em nossas vidas humanas, vivendo essas vidas cheias de dores, de temores, de medos, de angústia, de problema, de desilusão, de sofrimento. Deus, ele se encarna, ele encarna nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, para experimentar dela. E com isso, querido, sim, ele acaba agindo em nosso favor. E ele acaba se entregando naquela cruz. Mesmo ele não querendo passar por aquela dor, ele entrega a sua vida. E nós não falamos muito sobre isso, que Jesus, ele não queria passar por aquele sofrimento uma noite antes de Jesus ser entregue, antes dele ser traído, antes dele ser crucificado. Jesus, ele orava em secreto ao Pai e dizia: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, ó meu Pai. E Jesus, ele dizia que ele não queria porque ele enxergava todo aquele sofrimento, mas mesmo assim, obediente, como alguém que se coloca em estado de servidão a Deus, ele diz: olha, mas que não seja feita a minha vontade, e que seja feita a tua vontade. E naquela cruz, queridos, Jesus, ele é crucificado, ele entrega a sua vida. E quando toda a nossa miséria, todo o nosso pecado recai sobre Jesus, ele experimenta pela primeira vez a nossa condição espiritual. Por isso Jesus, ele clama naquele texto, naquela frase bem famosa: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus Cristo soube
o que toda humanidade passa todos os dias desde que nascemos. Naquele momento, Jesus Cristo sentiu na sua pele a nossa pobreza espiritual, a nossa situação espiritual. Naquele momento, ele sentiu na pele a angústia, a dor, o vazio que todos nós sentimos. A Bíblia não fala isso, mas eu creio que nessa hora Deus deve ter pensado, Deus deve ter respondido para ele dizendo algo assim: olha, meu filho, eu não te abandonei. Eu estou aqui, mas a miséria espiritual da humanidade, os pecados deles me separam de ti. Por isso você precisa se sacrificar para sarar essa dor que toda a humanidade sente todos os dias, desde que eles escolheram caminhar por sua própria vontade, caminhar por suas próprias decisões, ser o seu próprio Deus. Depois disso, depois de clamar isso, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele suspira. E ele morre, ele declara: está consumado, e morre. Neste momento, Jesus Cristo ele oferece a sua vida para que eu e você pudéssemos ter perdão, para que eu e você pudéssemos ter graça, misericórdia e para que eu e você pudéssemos ter uma vida melhor com Ele. Porque Ele ressuscitou e Ele garantiu isso, que nós também ressuscitaríamos como Ele ressuscitou. É por isso, queridos, que o Sermão do Monte começa falando que felizes, ou extremamente felizes são aquelas pessoas que enxergam que são pobres de espírito, que enxergam a sua realidade espiritual. Porque só quando nós reconhecemos que a nossa real situação espiritual, só quando nós entendemos o que de fato no estado em que de fato nós nos encontramos diante de Deus, só assim nós conseguiremos ser misericordiosos na vida do próximo. Vou repetir. Porque só quando eu e você reconhecermos a nossa real situação espiritual diante de Deus, aí sim nós vamos conseguir ser misericordioso na vida do próximo. Isso se dá, queridos, porque nós começamos a entender o quanto nós fomos regados, o quanto nós fomos abençoados, o quanto nós mesmos fomos regados com a misericórdia de Deus nas nossas vidas todos os dias. Por isso, ser misericordioso, queridos, é muito mais do que um sentimento. Só ter um sentimento não basta. O ser misericordioso do texto aqui, do Mateus capítulo 5, versículo 7, é o ser misericordioso que envolve em direção do necessitado, que envolve em direção das pessoas que estão precisando de ajuda, de um afago, de um abraço, de um consolo. E da mesma forma como Cristo veio ao nosso encontro, da mesma forma como Cristo se envolveu em vir ao nosso encontro e vir em nosso favor. A grande questão aqui, queridos, é para refletirmos e praticarmos. E você tem sido misericordioso na vida das pessoas como Cristo foi na sua? Você tem sido misericordioso na vida das pessoas como Cristo foi nas suas? Ou você se acha merecedor dessa misericórdia e as pessoas não? E o teu próximo não, e as pessoas que moram contigo não, eles não são misericordiosos. Ou eles não merecem essa misericórdia, ou o nosso vizinho, ou o nosso colega de trabalho, enfim. Será que você tem sido misericordioso na vida das pessoas como Cristo foi misericordioso na tua vida? Uma outra pergunta para refletirmos e praticarmos nessa noite, durante essa semana. Como você pode encarnar, então, na vida das pessoas como o próprio Cristo encarnou na sua vida? Como você aí em Juazeiro do Norte pode encarnar na vida das pessoas como Cristo encarnou na sua vida?
Sabe de uma coisa, queridos? Cristo, ele nos chama a sermos misericordiosos na vida das outras pessoas. E nesse período em que vivemos, de pandemia, de mortes e mais mortes, de tantas notícias ruins, quantas vezes você agiu com misericórdia na vida de alguém? Quantas vezes você chorou com os que choram? Quantas vezes você sentiu a dor e a preocupação, a angústia das pessoas que se contaminaram? Quantas vezes você teve misericórdia com os infectados? Quantas vezes você ajudou alguma pessoa que estava necessitada? 1, 2, 3. Sabe por que talvez isso seja tão difícil para nós? Porque talvez nós nunca entendemos a nossa real situação, a nossa real condição espiritual diante de Deus, da qual nós nos encontramos. E sendo assim, queridos, sem entender a nossa real condição espiritual diante de Deus, nós nunca conseguiremos ser misericordioso com o próximo. Talvez o máximo que vamos conseguir é ter um pouco de pena, mas misericórdia não, porque misericórdia é completamente diferente de pena. Mas para sermos misericordiosos, para conseguirmos agir e ser essa pessoa que não só tem o sentimento, mas que vai ao encontro dessas pessoas, nós precisamos entender a nossa real situação espiritual diante de Deus e entender o quão misericordioso Deus é nas nossas vidas, já foi e continua sendo. A minha oração e o meu desejo é que eu e você possamos ser alguém misericordioso, assim como Cristo nos chama a ser, que você possa encarnar na vida das pessoas, encarnar na vida do próximo, do ser humano, porque Deus fez isso na tua vida e isso Deus chama também para você encarnar na vida do próximo. Eu queria deixar também como desafio para vocês, leiam todo o Sermão do Monte. Eu acredito que todo cristão ele deveria ler pelo menos 2 vezes no ano o Sermão do Monte. Pelo menos uma dessas 2 vezes ele fazia um estudo mais aprofundado, porque a gente sempre vai conseguir tirar algo para as nossas vidas dali, porque sempre vai estar precisando algo ser praticado que nós esquecemos. Queridos, mais uma vez eu queria agradecer o convite do João, o carinho por ter lembrado de mim, por ter me convidado. E antes de terminarmos, eu queria ter um tempo com você ainda de falar com Deus. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso coração, ele é ruim, Senhor. O nosso coração, ele é hipócrita. O nosso coração é mentiroso porque nós somos hipócritas, Senhor. Porque nós não somos misericordiosos, porque nós somos mentirosos. Às vezes nós falamos e cansamos de dizer que nós amamos o próximo, que nós queremos estar com o próximo, mas muitas vezes nós não queremos viver a vida deles, nós não queremos encarnar na vida deles, nós não queremos agir com misericórdia na vida deles. Por isso eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pela nossa falsidade, pela nossa mentira do nosso coração, Senhor. Perdão por nos acharmos alguém que nós não somos ainda, Senhor. Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, essas famílias que perderam seus entes queridos, essas famílias que enterraram alguém. Eu quero colocar diante de Ti as famílias de cada infectado, cada pessoa que se infectou, Senhor, que cada parente que se preocupa, cada pessoa que está em isolamento. O Senhor Jesus, tem compaixão, tem misericórdia, que a Tua paz exceda todo o entendimento na vida dessas pessoas. Oh Deus, quantas pessoas não estão entrando em desespero porque perderam o emprego, porque perderam tudo, Senhor Jesus, e estão tentando suicídio. Nós temos casos disso aqui por Petrolina e em tantos outros lugares. Tem misericórdia, Jesus, nos leva
a termos compaixão com essas pessoas e não julgar e a não condenar, Senhor. Mas mais do que isso, nos impulsiona, Senhor Jesus, a irmos em direção dessas pessoas. Sacode o nosso coração, sacode a nossa alma, Senhor. Não nos deixa ficarmos parados enquanto o nosso próximo, Senhor, enquanto o nosso irmão, enquanto o ser humano, ele sofre, ele geme em desespero por não ter essa esperança em Ti, Senhor. Senhor, o meu povo, ele se padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento da Tua palavra, Senhor. Seja o Senhor a luz no final do túnel, mesmo dentro da Tua igreja, Senhor, que em dias tensos, que em dias terríveis, em dias difíceis, nos metemos numa escuridão tremenda, Senhor. Mas nos ajuda a entender que o Senhor nos chama a vivermos a espiritualidade numa plenitude, Senhor. E não só de domingo a domingo, de pequeno grupo em pequeno grupo, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa sociedade, Senhor. Nos ajuda a, de fato, vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, e continua cada novo dia tendo misericórdia de cada um de nós. Nós reconhecemos que nós precisamos, que nós não somos ninguém, Senhor Jesus, sem Ti. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E eu rogo pela comunidade de Juazeiro do Norte, Senhor. Comunidade de onde eu vim, comunidade que eu amo. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor levante sempre mais pessoas com o coração ensinável. Que o Senhor torne o coração de cada membro, de cada líder, um solo fértil, Senhor, onde a Tua semente ela cai e ela germina. E ela dá frutos, Senhor Jesus. Que Juazeiro do Norte possa ser uma comunidade que possa florescer cada vez mais no Teu Evangelho. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Queridos, que Deus vos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que sobre ti o Senhor derrame misericórdia, sobre ti o Senhor coloque o rosto dele, sobre ti o Senhor dê a paz. Que você possa ter uma ótima semana na presença do Senhor. Que o Senhor te dê a oportunidade de você ser misericordioso na vida de alguém. Que o Senhor te abra os olhos e você possa entender quão misericórdia Ele já foi e Ele é e sempre será em sua vida. Enquanto isso, queridos, até o próximo encontro, até o próximo convite. E eu queria dizer que amo cada um de vocês e que estou com saudade, tá bom? Tchau, tchau, meus queridos. Que Deus vos abençoe. Espírito
nasce com força.